Começa agora, Juventude Maior. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Juventude Maior, esse programa que é feito para você, jovem, para você, evangelizador, dirigente de mocidade, papai, mamãe, todo mundo que tem alguma relação com o universo da juventude espírita. Eu sou o Júlio Sena e hoje nós vamos falar sobre como atrair os jovens para o Evangelho no Lar. Será que existem maneiras de trazer os jovens para o Evangelho no Lar, de atrair a juventude para participar dessa prática que é tão importante e fundamental para as nossas vidas? Mas é claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, né? Você não achou que eu estaria aqui apenas para falar com você? Tem uma convidada muito especial, que é a Júlia Medeiros. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Júlio. Bem-vinda. Assim, tô muito feliz, tô um pouquinho nervosa, ansiosa. Faz parte, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, dar um bom dia aí para todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo a gente também. E é isso. Muito bem. Bom, Júlia, fala pra gente então de onde você vem, divulga a sua página, já faz o seu merchan. Pra quem ainda não te conhece, olha, eu recomendo que conheça, porque ela faz um trabalho muito legal lá no Instagram. Obrigada, Ju. Então, gente, meu nome é Júlia Medeiros, eu tenho o Espiritês. Ele foi criado lá em novembro, mais ou menos, se não me engano, faz pouquinho tempo. Mas, enfim, já tem bastante história para contar. Já participei de alguns eventos aí né, fui ver o Ju aí nas palestras, no Fórum da Juventude Espírita. E acho que esteve com a gente no Dia da Missão Espírita. No Dia também. Da Missão Espírita também, foi super legal, foi super bacana. Teve uma troca ali muito gostosa, é sempre muito bom participar desses eventos que a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, né? Não tá ali sempre no meio da juventude, mas migrar dos dois lados. A gente tem que aprender ainda, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Muito bem. Não sei se eu falei tudo. Falou. Quem quiser acompanhar a Júlia, vai lá no Instagram e procurar @Espiritês. Isso. Achei interessante esse nome. Acho que eu já falei pra você disso. Não. Que é como se fosse uma linguagem nova, né? É meio que isso. Atribui uma nova forma de falar do espiritismo, uma forma mais prática. Porque a gente sempre fica preso, nossa, mas o livro dos espíritos é tão difícil. A linguagem que Kardec usava, né, era muito mais culta, mais séria. Então, a gente tenta deixar um pouco mais leve, mais prático para o dia a dia, né? O que é ótimo, né? Que estamos precisando cada vez mais trazer a doutrina de um jeito mais moderno. Sim, Talvez sim. isso já seja uma dica, né? Para atrair os jovens. Mas segura aí porque a gente tem várias dicas que nós vamos compartilhar com vocês para atrair os jovens para o Evangelho no Lar. Para que a gente possa ter a juventude ali participativa, também as crianças, vamos falar um pouquinho também das crianças, os desafios, né, de você ter uma criança participando do Evangelho. Mas é claro que a gente quer o quê? A gente quer a sua participação. Nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior, e eu já vi que tem uma galera aqui nos acompanhando pelo Facebook, então eu quero pedir para que você que está nos acompanhando por aqui, mande a sua dúvida sobre o Evangelho no Lar, ou mande a sua história, como que é feito o Evangelho no Lar aí na sua casa. E aproveita e conta pra gente de onde você é, porque eu sei que tem gente de muitos lugares legais aqui nos acompanhando hoje. Nós também vamos ter acesso ao WhatsApp. Então, você que está aí ligado no WhatsApp, anota o nosso número, que é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Manda sua mensagem também, que a Verinha tá lá só esperando a sua mensagem chegar para ela mandar aqui pra gente no Juventude Maior de hoje. Vamos começar do começo, Ju? Vamos. Acho que é bom, né? É bom começar do Talvez começo. algumas pessoas que estão nos acompanhando não saibam o que exatamente é o Evangelho no Lar. Então, como que a gente pode trazer, né, essa questão do Evangelho no Lar de uma maneira prática e fácil para as pessoas entenderem? Eu gosto muito de pegar a origem das palavras, acho que fica muito mais fácil, porque quando a gente fala evangelho, a gente às vezes nem sabe a origem ou o que propriamente dito aquela palavra quer dizer.
Então, o evangelho nada mais é do que uma reunião das morais do Cristo, né? Que Cristo passava, né? Para os seus discípulos, para a galera que estava ali naquele momento. Então, é uma reunião das morais, das condutas que Cristo passava adiante. Lar nada mais é o lugar onde a gente se recolhe, né? Onde a gente tá. Então, evangelho no lar é uma reunião que a gente faz na nossa casa para discutir as morais do Cristo. Basicamente, é isso. Mais fácil que isso, mais resumido impossível, né? Porque super é bem simples, essa reunião, é algo que Jesus fazia muito, né? Sim. Jesus ia passar adiante algum conhecimento, algum ensinamento, reúne a galera. Sim. Se tiver uma comida melhor, né? É mais gostoso, fazer um lanchinho ali e tal. Mas era essa reunião para que, em conjunto, a gente pudesse aprender. Sim. O Evangelho no Lar não deixa de ser um aprendizado muito grande, né? Muito. E mútuo entre as pessoas. Sim, com certeza. Porque é um momento que a gente tem de troca até com os nossos familiares, né? Claro que se você não fizer sozinho, mas se você fizer com a sua família, se você estiver reunido nesse momento, é uma hora que a gente tem de trocar experiência. Porque o que eu penso, Júlia, às vezes não é a mesma coisa que o Júlio pensa. Então, é essa troca mesmo, né? Conversar sobre o mesmo tema, sobre diversos olhares, né? Muito bom. Bom, o programa de hoje vai trazer algumas dicas de como nós podemos atrair os jovens para o Evangelho no Lar. Antes de dar a primeira dica, a gente vai falar aqui algumas de agora até o final do programa, então fica ligadinho aqui até o fim, porque tem coisa muito legal. Queria saber de você, Júlia. Por que você acha importante que crianças e jovens participem dessa prática do Evangelho no Lar? Assim, não só a criança, como está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento, é um momento que ela tem de receber exemplos, é um momento que ela está começando a criar sua conduta moral e desenvolver suas opiniões. O jovem ele já está um pouco mais em outro degrau, né? Então, ele já está um pouco mais ciente das coisas, a gente já consegue ter opiniões. E hoje em dia eu vejo jovens, assim, com opiniões muito fortes e é muito bacana ver isso. Então, por que não levar isso para a nossa família? Porque, claro, a gente entende que os mais experientes, né, acabam passando mais conhecimento, mas a gente também tem muito a levar para eles. E a bagagem das outras encarnações, né? Exatamente. Então, é uma troca ali. Então, acho importante a gente ter esse lugar de fala, sabe? É isso que você falou, é muito interessante, né? O lugar de fala, porque muitas vezes a gente vê, talvez você tenha amigos assim, alguém que já passou por essa situação, que é jovem, né? Um pouco mais jovem e tal, e participa do Evangelho no Lar, mas não tem espaço para falar. É meio que assim, faz a prece e fica na boa aí. Porque você é muito jovem, você não entende nada, não sabe de nada da vida. E isso acaba afastando. Muito, né? demais. Porque ao ponto que a gente fala assim, olha, você não entende nada, eu sei mais, eu sei tudo, eu já li tudo. Poxa, a gente fica acanhado. Fala assim, nossa, é verdade, eu não sei mesmo. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Quando a gente coloca essa coisa de você não, eu sim, a gente divide, a gente separa. Só que, pera lá, né? A ideia não é não essa. Não é essa. Não é a gente dividir. Vamos dar a primeira dica, então? Vamos. O pessoal já deve estar aí ansioso para receber a primeira dica. Vamos ver aqui quem está nos acompanhando pelo Facebook, enquanto a gente vai te passar a primeira dica. A primeira maneira que a gente pode desenvolver, que a gente pode colocar em prática para trazer os jovens. Qual seria, Júlia? Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo, né, da minha casa, porque é o que é mais fácil para mim. Quando eu era mais novinha, os meus pais, eles sempre me atribuíam uma tarefa. Então, hoje você vai fazer a leitura, por exemplo, do Sinal Verde, que é um livro super simples que a gente consegue ler ali e compreender com mais facilidade. Então, atribuir tarefas para o jovem ou para a criança faz ela se sentir ali como se ela pertencesse naquele lugar, sabe? É tão gostoso a gente sentir que está sendo motivado pelo pai ou pela mãe. Então,
construir esse sentimento de pertencer. Então, ela já sabe, minha tarefa no Evangelho no Lar é, por exemplo, fazer o roteiro de vibrações. Poxa, é muito gostoso você ser responsável por alguma coisa, sabe? E já cria esse sentimento, essa motivação, né? Para poder fazer ali nas próximas semanas. Tem uma palavra muito interessante que a gente pode atribuir isso, que é o pertencimento, né? Sim, o jovem está pertencente àquilo e tem uma responsabilidade. Sim, sim. Porque ficar lá parado igual boneco de posto... Não ajuda em nada. Não adianta, né? Até porque a gente está ali para evoluir, todo mundo tem que evoluir junto, né? E pode aprender muito com o outro. Sim. Também é um exercício de humildade, não deixa de ser, né? Sim, com certeza. A gente tem aqui algumas participações, já demos a primeira dica, hein? Então, se você ficar aqui até o final, principalmente se você clicar no botão compartilhar, que está aí no Facebook, muito mais pessoas vão ter acesso a essas dicas de como atrair o jovem para o Evangelho no Lar. A Giovanni, bom dia, aqui de Jataí, Goiás. Também o Júlio Natal Farias, bom dia. Rejane Araújo. O Danilo Almeida, que é de Guaraciaba do Norte. Parabéns, ótimo programa. Feliz em ver a juventude espírita tão engajada. Olha que bacana. O Júlio Natal Farias, eu faço o Evangelho no Lar praticamente todos os dias. E quando não posso fazer, sinto falta. É errado fazer todos os dias? O que a gente poderia dizer, Júlia? Esse é um tema interessante, né? Vamos lá. A gente tem que entender que o Evangelho no Lar, ele é um compromisso, ele é uma disciplina. E que os amigos espirituais que acompanham a gente nesse trabalho, eles têm outras atividades, eles têm outros compromissos. Então, se a gente estabelece um horário e um dia da semana para fazer ele, eles vão estar ali com certeza. Todos os dias, por exemplo, hoje é segunda-feira, decidi fazer às 9 horas da manhã. Poxa, legal, mas amanhã, terça-feira, eu vou fazer às 8 da noite. Qual que é o compromisso que você tem com esses amigos do plano espiritual que estão ali também para ouvir, né? Também para aprender, também para evoluir com a gente. Então, a gente fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira. Ele é um livro que a gente tem mesmo que ler todos os dias. Mas o Evangelho no Lar é algo que a gente tem que ter uma disciplina uma vez por semana. Tá tudo bem. Claro, se você quiser fazer todos os dias no mesmo horário, ali numa regra... Fica com disciplina funciona, Com né? disciplina funciona. Mas legal. A gente indica que é uma vez por semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. O Evangelho segundo o Espiritismo você lê a hora que você quiser. Em qualquer momento. Qualquer né? momento. Mas o Evangelho é uma... Como que eu posso dizer? É uma regrinha ali, é um momento uma só boa prática, nosso. Né? E eles têm essa conduta, né? Os amigos espirituais, eles sabem que, por exemplo, na nossa casa, domingo, às 8 horas da noite, a família ali da Júlia vai estar reunida naquele momento. Então, eu começo a me sintonizar com eles, né? Para poder fazer essa prática. Então, recomendado pelo menos uma vez por semana. Exato. Mas se tiver essa disciplina, como a Júlia falou, é bacana também, porque está aprendendo de todos os jeitos, né? A gente tem aqui mais participações muito legais. A Lucimar Rosa mandando aqui um bom dia pra gente. A Lilian Zambon. Peço pro meu filho, ele tem 4 anos, fazer a prece. Olha que bonitinho. Do jeito legal. Dele. Legal. Mas a dúvida é quando ele está agitado. Porque criança de 4 anos é surpresa. Olha que legal essa pergunta. Acho que tem tudo a ver com uma das dicas que a gente pode dar falando sobre crianças no Evangelho no Lar também. Mantenho ele no Evangelho no Lar ou libero? Porque a criança pode ficar um pouco agitada, Sim, é normal, né? É normal, eles estão em outro momento, ainda não aprenderam todas as etapas da vida até chegar a ter mais discernimento sobre esse horário. Vou ficar quietinha, né? A gente sabe. Então, como que a gente pode fazer? A criança, a gente tem que entender que ela tem um momento só dela. E os pais, nesse momento, é essencial manter a calma. Ter calma, respira, senta com ela ali e fala assim, olha, esse é o momento que a gente vai falar de Jesus. Aí você sabe que é Jesus? Se não souber, dá uma introdução, porque às vezes ela não sabe. Então, olha, o Evangelho no Lar, a gente vai conversar sobre o que Jesus falava, né? Então, ter esse momento de explicação, porque a criança não sabe. Então, não adianta amarrar e forçar a criança ali ficar, né? Exatamente. Também não tem, mas a gente... passa essa introdução, explica que a gente vai fazer o Evangelho no Lar. Olha, senta aqui, vamos participar, fala um pouco, né, sobre o que você entendeu, né? Eu acho que é manter a calma. E sim, ela
tem que estar nesse momento. É o momento mais importante da reunião com a família, sabe? E à medida que essa explicação for se tornando mais habitual, ela vai começando a compreender melhor. E durante as próximas semanas ela até quer participar mais, ela fala mais, ela quer ler, entendeu? Então, acho que explicar melhor torna as coisas mais fáceis. E também, de certa forma, a gente vai ter que ter essa flexibilidade, né? Sim. Porque pode ser que um dia, a gente sabe, né? Como a Lilian colocou aqui, criança de 4 anos é imprevisível. E aí tem aquele dia que ela está atacada. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer? Não dá realmente para forçar, a gente pode buscar outras alternativas. Lilian, obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você e para o filho de 4 anos. A Deise Manzano também aqui, bom dia, beijos, seus lindos. Beijo. E a Jaciara, olha que legal essa mensagem da Jaciara. Eu me emociono vendo essa juventude tão atuante na doutrina, nos ensinando tanto. Bacana isso, muito né? legal. Obrigada pela sua mensagem. Se você não conhece ainda o canal da Júlia, vai lá, @espiritez, vai encontrar muita coisa bacana. Temos aqui a participação também do Emanuel Silvestre. Júlio, esperando você no Seju aqui em Recife. Tá chegando, hein? Tá chegando o Seju em Recife. Olha, vai que ser legal. um evento muito legal lá com o pessoal da juventude. Júlia, continuando o nosso papo aqui. Então, a gente já deu uma dica. Vou dizer uma dica e meia. Porque a mensagem aqui da Lilian, ela aproveitou, a gente já trouxe mais uma dica. Mas vamos falar então, por que a gente deve fazer o Evangelho no Lar? Ou o que a gente ganha quando a gente faz o Evangelho no Lar? Muitas vezes as pessoas fazem só por um comodismo, às vezes por uma repetição de um hábito, né? E não sabe exatamente por que está ali. Bom, primeiro, eu acho que o que mais a gente deve levar como um benefício do Evangelho no Lar é o autoconhecimento, o autoaprimoramento, é a gente olhar para dentro. Justamente, a gente faz o Evangelho no Lar, né? Em algum momento da minha vida eu fiz isso. Porque, enfim, eu era mais novinha, rebelde, falei assim, pra que eu vou fazer isso? Então, calma, peraí, vamos pensar. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou melhorar a questão Júlia, a questão espírito Júlia, eu vou melhorar as minhas responsabilidades, então eu vou criar esse senso de, poxa, eu tenho um compromisso não só comigo, mas com a espiritualidade, né? Eles estão ali naquele momento. Outra coisa bem legal, a gente cria um ambiente mais harmônico para o nosso lar. A gente também não pode colocar assim, eu vou fazer Evangelho no Lar para a gente ficar em paz aqui. Não é assim. É uma construção que leva tempo, que a gente precisa colocar em prática também. Exatamente. Então, a gente abre ali no Evangelho segundo o Espiritismo, alguma lição sobre a paciência. Então, a gente tem que colocar aquilo no nosso dia a dia, né? E também, um benefício legal é a nossa sintonia com os espíritos, né? Com os bons espíritos, né? Então, isso é muito bacana, que a gente começa a vibrar em outra frequência, né? Sim, isso é verdade. Principalmente estando toda a família ali, né? Você cria uma conexão muito maior com todo mundo. Sim. A gente teve aqui a mensagem do Emanuel, olha que legal. Ele falou o seguinte: eu moro com a minha mãe e mesmo sendo católica, ela ama fazer o Evangelho no Lar. Olha que bacana. Olha que legal. Inclusive, muitas vezes, ela quem me lembra. Olha só. Ainda leva um puxão de orelha da mãe. Obrigado, Emanuel. Um abraço pra você. Beijo. O nosso querido Diego Brito, ele mandou aqui, ele que é do canal Espirituosos. Ah, legal. Ele disse: existem recursos lúdicos para interagir com as crianças na hora do Evangelho, como vídeos no YouTube e livros para crianças com este foco também. Abraços, Júlio e Júlia. Obrigado, Obrigada. Diego. Um abração. Isso que ele falou, a gente já poderia usar como uma dica, né? Vamos usar como dica. Inclusive, já vamos deixar aqui a dica do canal Espirituosos, é claro. Vamos, lógico. Que a gente pode usar, com certeza, vários desses vídeos. Sim, a nosso favor, total. Amigos da Luz, também. Sim. E ele fala dos livros. Como a gente pode usar esses livros, Júlia, para atrair as crianças e os jovens também, né? É legal porque a gente usa como exemplo os livros da Turma da Mônica, que agora estão, né, presentes aí no movimento espírita. É algo super do universo da criança. Então, poxa, aquele desenho que eu assistia lá também fala sobre uma questão, né? Também fala sobre Jesus, também fala sobre ensinamentos. Então, acho que isso é uma forma de puxar. É algo do universo da criança,
fazendo parte agora em formato de livro, colorido, chama atenção, é uma linguagem simples, né? Não é um textão, são conversas, são diálogos entre as crianças. Então, acho que é uma forma bacana. E eu vou até usar como exemplo que o meu priminho, ele lê, né, à noite com a mãe dele, os livros da Turma da Mônica. Então, olha que legal. Antes de dormir, ele faz essa leitura com a mãe e ele também puxa ela, viu? Ele fala assim, não vai ler? Não, vai ler sim, eu quero ter esse momento. Então, criar esse laço, né, da leitura, que é super importante, ainda mais nessa fase de desenvolvimento, é bem bacana. Acho que é uma dica excelente aí. Então, além dos vídeos, né, que podem ser usados, que são lúdicos, esses livros, eles também ajudam muito a criança a se conectar com o espiritismo de um jeito diferente. Sim, com certeza. Né? Eu já tive a oportunidade de ler esses livros e já estiveram aqui, né, o Alan Mitchell, também o Luiz Hu, que fazem esse trabalho. E é muito legal, porque a gente volta a ser criança, né? Sim, é demais. Não, e a Turma da Mônica passou por... todas as várias gerações, né? Então eu lembro assim, na minha infância eu li a Turma da Mônica e agora, quando saem esses livros, eu já vou lá, compro o meu, porque eu leio mesmo. Sim, mas é super bacana. Porque é muito legal a maneira como ele fala, acho que também até traz pra gente, né, pra nós que já não somos crianças, mas traz uma maneira diferente de entender o espiritismo. Sim, de olhar, e é super simples, e a gente volta e fala assim, nossa, é verdade. A gente até para e pensa, nossa, é mesmo. Não tinha pensado sobre isso. Não tinha pensado por esse ponto, porque acaba sendo uma leitura mais fácil, uma leitura mais que agrada a gente, né? Que aquece. É gostosinho ler. Sem dúvida. Né? A gente tem aqui mais participações chegando. A Franciele Cabral, bom dia. Miriam também, mandando bom dia aqui pra gente. O João Ferreira. E a Elaine Stroder falou aqui, queridos, este programa está excelente. Um final de semana maravilhoso. Ela que é da Vila Carrão, São Paulo. Grande beijo pra você, Elaine. Tá aqui nos acompanhando também. E eu vi que a Elaine compartilhou esse programa. Por quê? Porque a Elaine acredita que você conhecer mais, saber como atrair os jovens para o Evangelho no Lar é importante. Então ela foi lá, clicou no botão compartilhar e está levando esse programa para muito mais pessoas. Você que está acompanhando, e tem uma galera aqui acompanhando, eu estou acompanhando vocês por aqui, vocês acompanhando a gente por aí. Clica no compartilhar e leva isso para muito mais pessoas e a gente vai trazer as suas mensagens aqui no programa de hoje. Já demos mais uma dica, né? A gente tem que segurar. Vocês estão anotando num papelzinho. Vai anotando aí. O programa vai ficar salvo, mas aproveita agora também para mandar a sua dúvida pelo nosso Facebook ou também você pode mandar pelo WhatsApp. De repente é mais fácil, né? Você já está com o celular na mão, é só anotar o número 11 99643 3827. Esse é o nosso WhatsApp. Manda sua mensagem que a gente traz aqui no programa também. Então, Júlia, aproveitando aqui a mensagem da Maria de Lourdes Lima, ela falou, estou adorando assistir esse diálogo. A Jessi também, ótimo programa, parabéns. Vamos trazer aqui para o pessoal que geralmente pode ter essa dúvida, né? Como que eu faço o Evangelho no Lar? Quais seriam, assim, as dicas, os passos principais para realizar o Evangelho no Lar? Tá. Primeiro, você tem que ter boa vontade e querer aprender. Isso é o primeiro passo de tudo. Depois, você vai organizar, né, com a sua família, ou se você for fazer sozinho, um dia e um horário na semana. Então, eu uso como exemplo lá em casa. A gente faz todo domingo, às 8 horas da noite. Depois, você vai se organizar. Então, você vai separar seu livro, separar os copinhos, separar uma água. Claro que a gente faz na mesa da nossa sala, que é mais fácil pra gente. Mas isso não é desculpa, não tenho mesa, não sei. Faz no seu quarto, faz aonde for melhor pra você. Depois disso, chegou o momento do Evangelho no Lar. Chegou o dia, chegou o horário, o que a gente faz? A gente coloca uma musiquinha ambiente para harmonizar, né, o espaço. Depois, a gente separa os nossos livros e já divide as tarefas. Então, por exemplo, hoje é o meu dia de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente já separa os livrinhos de acordo com o que cada um vai fazer. Depois, a gente vai partir propriamente dito para o Evangelho. Vamos começar. Agora vai começar. Isso era só preparo. Se você está aí anotando, depois a gente faz um resuminho dos passos. Isso aí é só para começar. E agora vamos passar para propriamente dito. Vamos fazer o Evangelho.
Então, a gente se harmoniza, eleva o pensamento a Jesus e faz a nossa prece inicial, de quem for encarregado fazer. Então, na prece inicial, uma prece simples, espontânea, em que a gente agradece o Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, né, por estar ali, por ter aquela oportunidade. E depois a gente pede para que os amigos espirituais estejam ao nosso lado, para que a gente assimile todas as informações que serão lidas. E, basicamente, isso é uma prece inicial, né? Exatamente. Depois disso, a gente parte para a nossa leitura. Lá em casa, a gente faz uma leitura antes, uma leitura complementar. Uso como exemplo o sinal verde, que é já para preparar e aquecer os motores, né? Então, a gente lê aquela tarefa, faz alguns comentários. O ideal é que todo mundo participe, né? Que todo mundo faça o seu comentário, o seu entendimento sobre aquela lição e troca algumas ideias. Depois, a gente passa para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa estrela da noite, né? Então, a gente pode abrir ao acaso esse livro ou pode seguir numa sequência. O ideal é que se siga uma sequência. Mas se você já fez a sequência e agora, vou começar de novo? Não, pode abrir ao acaso, né? A gosto do cliente. Então, a gente também faz essa leitura, faz os comentários e encerramos essa segunda parte do Evangelho. Depois a gente passa para as vibrações, que, na minha opinião, é a parte mais importante. É a parte onde a gente deixa de ser receptor, né, dos bons fluidos, dos espíritos que estão ali, mas a gente passa para a condição de doador, que é onde a gente emana energia positiva, faz a caridade, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente eleva nosso pensamento, quando a gente transmite carinho, né? A gente está sendo... né? A gente está doando ali nosso bom sentimento. Então, é um momento onde a gente vibra pela paz, pelo mundo, pelos governantes, pela nossa família, por aqueles que se encontram, né, em situação de rua, pelos velhinhos desamparados. Enfim, tem né, na internet, se a gente procurar, a gente encontra um roteirinho básico lá, a gente pode seguir ele. Depois das vibrações, então, a gente passa para a prece final, que também é uma prece simples e espontânea, né? Que a gente agradece aos amigos espirituais que estiveram ali, agradece ao Mestre Jesus, agradece a Deus Nosso Pai e pede para que a gente possa estar reunido na próxima semana. Muito bem. E é basicamente isso. E a gente encerra com um Pai Nosso lá. Não sei se você faz lá. A gente já fez. Lá em casa a gente faz de domingo também, mas é um pouquinho mais tarde, às 10. Mas tá ali, né? Tudo bem. Só que assim, preciso falar um negócio só pra você aqui, confessar uma coisa que ninguém nos ouça. Às vezes eu esqueço. Acontece, aí bate aquela culpa, né? Não se culpe. Você fala assim, esqueci o Evangelho no Lar, meu mentor já deve ter zarpado, esqueceu de mim, e agora o que eu faço? E é interessante, você falou mais no começo do programa dessa questão do horário e tudo mais. Claro, de repente esqueceu, tudo bem, às vezes estava fora de casa, ou mesmo estava com outras atribulações e acabou não fazendo. O que a gente faz? No dia seguinte dá para fazer também. Sim, né? super. Aí a gente troca uma ideia com o mentor antes, né? Fala, desculpa mentaliza, aí, né? Dá uma força pra gente, mas pode vir. Então, tivemos aqui um resumo de como fazer o Evangelho no Lar. Terminou ali na prece final, só correr pro abraço. Detalhe importante. A água, gente. Água fluidificada. A água fluidificada. Poxa, a gente fez essa reunião maravilhosa, não vai tomar água, tem que tomar água. Tomar água, senão gera mosquito da dengue. Não, pelo amor de Deus, Então, a gente distribui ali os copinhos com a água fluidificada para todos ali da mesa, né? A gente tem aqui mais participações pelo nosso Facebook. A galera está realmente compartilhando. Então, leva para mais pessoas, porque nós estamos falando sobre como atrair os jovens para o Evangelho no Lar. Eu sei que essa é uma dúvida de muita gente, né? A Eliane Batista. Olá, amores. Aqui é do interior da Bahia. Olha de onde estão nos acompanhando. E eu gostei aqui da mensagem também. Vou trazer a Ediene Fernandes de Oliveira, que é de Aragoiânia, Goiás. Tenho 3 filhos, Suzane com 20 anos, Kevin com 9 anos e Nicole com 6 anos. Faço o culto no lar e no começo era difícil fazer com que os pequenos ficassem atentos, mas não desisti e olha só,
hoje eles praticamente fazem quase tudo sozinhos. Olha, Beijos, legal. Júlia e Júlia, muita luz. Que legal. Legal, né? Isso realmente é um exemplo de passar a responsabilidade e fazer eles se sentirem pertencentes. Até uma dica que a gente já tinha separado aqui para dar é justamente... Deixa eles conduzirem uma vez. Então, sei lá, uma vez por mês, deixa eles fazerem, né? Terem esse senso de responsabilidade, né? Criar essa... hoje é você que vai conduzir o evangelho. Então, olha que responsa sua, hein? Responsabilidade. Vai conduzir o evangelho. E é gostoso, porque a gente vê que eles começam a se sentir mais fortes, mais eu consigo, eu tenho essa capacidade. Porque tem mesmo, né? A gente já falou aqui das outras bagagens, então tem super capacidade. A gente teve aqui a participação do José Aparecido dos Santos, nosso querido Cido. Parabéns, Júlia e Júlia. Excelente linguagem para os jovens. Grande abraço. Importante essa questão da linguagem, né? Importante. A gente também tem aqui a Solange Camargo, Júlio e Garota Linda. Bom dia. Que bênção ver jovens buscando a espiritualidade em tempos tão desafiadores. Sim. E acho que é importante isso, né, Júlia? Tem tudo a ver com a questão do evangelho no lar e com a questão da juventude. O fato de os jovens estarem passando por inúmeras atribulações, por ansiedade, por medos, por depressão também, muitos pensamentos autodestrutivos, né, que vão na automutilação, no suicídio. E a hora que esse jovem começa a buscar a espiritualidade, isso pode trazer também um conforto para a vida desse jovem. Muito, né? Muito. Eu falo assim, eu digo por experiência própria, porque um pouco antes de ter criado o Espiritez, eu estava num momento de ansiedade, de tristeza muito grande. E ao ponto que a minha mãe puxou e falou assim, não, vamos lá, vamos voltar, né, a praticar, vamos voltar a estudar, isso vai ser importante. E, gente, por experiência própria, melhorou muito a minha vida, melhorou muito. A gente acorda de outro jeito, a gente começa a perceber coisas no dia a dia que a gente afasta. Então, por exemplo, algum bullying, né? Que a gente sofre no trabalho, na escola, isso é normal. Então, a gente, poxa, essa pessoa aí, ela tá em um outro momento, eu não concordo com isso. Então, aceitar a crítica construtiva, aceitar a fala positiva, mas ignorar o que não é bacana pra gente. Então, acho que o Evangelho no Lar justamente é uma leitura que a gente faz com a nossa família, que a gente começa a compreender melhor as coisas. Então, abandonar a ansiedade, abandonar a depressão, abandonar a tristeza, é super importante, é um norte, né, pra gente. Acaba sendo um guia, né? Sem dúvida. A Silvia Alves acompanhando a gente aqui pelo Facebook também. Vocês trazem um frescor para divulgar essa doutrina linda. Amo isso. Que bacana. Obrigado, Silvia. Um abraço para você. A Cileia, ótimo. E também a Cláudia Regina. Parabéns pelo programa. Sou da Zona Leste de São Paulo. Muita gente acompanhando por aqui. Muita gente. Legal. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Você que está nos acompanhando aqui. Manda pra gente o seguinte. Como que é feito o Evangelho no Lar na sua casa? Que dia? Que horário? Como que você faz? Toda a família participa ou não? Manda aqui pra gente no nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Enquanto isso, você vai clicando no compartilhar e levando esse programa para muito mais pessoas. Sabe por quê? Porque vem mais dica por aí. Vem dica. Vamos trazer mais uma dica então, Júlia? Vamos. Como atrair os jovens para o Evangelho no Lar? Manda lá. Bom, vamos lá. Uma coisa que a Ana, do Spirit Talks, faz, que eu acho muito bacana, é trazer elementos da cultura pop, filmes, séries, coisas do nosso cotidiano. E a gente pode trazer isso no nosso Evangelho no Lar. De que forma? A gente assiste um filme bacana ali, por exemplo, Divertidamente, que a Ana fez. É maravilhoso esse filme. É muito bom. Então, a gente vê ele, né, consegue tirar morais ali que o Cristo passava 1000 anos atrás. Então, a gente fazer essa relação, a gente pega essas produções audiovisuais que, enfim, são incríveis, que estão crescendo muito. A gente pode trazer pro Evangelho, por que não? São coisas do nosso dia a dia. Até porque a gente faz o Evangelho para melhorar no dia a dia. Então, por que não trazer esses elementos para dentro do Evangelho? Então, assistir um filme ali, consegue tirar alguma moral que Cristo passava. Então, fazer essa relação entre filmes e séries. E quem não gosta, né, de ficar algumas horinhas ali do dia na frente do Netflix assistindo, né? Então, trazer
deixa mais leve, né? Acaba... Acho que até, além disso que você trouxe, Júlia, que eu acho super coerente, trabalha um pouco da nossa criatividade também, muito. Né? Porque a gente lê o Evangelho, aí você lê, por exemplo, uma parábola, né? Vamos falar aqui da parábola do semeador. Legal, era um contexto da época que tinha a questão da semente, é maravilhosa. A figura que se usa ali é muito boa. Mas a gente pode pegar essa mesma parábola e perceber ela em outro contexto. Sim, e aí as séries, os filmes ajudam bastante. Ajudam. Né? Dá uma nova atribuição àquilo, dá uma nova cara, né? Aquela coisa que você falou no começo, dá uma modernidade. Dá uma modernidade, precisa dar uma mexida nisso aí, né? Lógico. O Diego Brito está participando aqui com a gente e ele respondeu a nossa pergunta, como que ele faz o Evangelho no Lar? Aqui em casa fazemos sempre às segundas, às 10 horas. Colocamos um copinho de água a mais para ser fluidificada. Adorei isso aqui, Diego, porque lá em casa eu e a Ana fazemos também. Colocamos um copinho de água a mais para ser fluidificada e colocamos no potinho dos nossos gatos. Olha que legal, a gente faz isso também. Por incrível que pareça, na hora do Evangelho, ele sempre vem sentar conosco. Isso é muito legal. É energia, né? O padrão vibratório que acaba atraindo. Atrai os animais também. Que legal, Diego. Obrigado por compartilhar uma dica que a gente nem esperava. Não esperava essa dica também. Então, pra você que tem um animalzinho aí em casa, coloca a aguinha pra ele, depois põe no pote. E geralmente eles ficam mais tranquilos, né? Lá em casa, no início, os nossos ficavam um pouco agitados, subia na mesa, né? Porque gato, você sabe como é. E aí agora eles ficam mais de boa. Muito legal. Obrigado, Diego, pela sua participação. Yasmin Silva, bom dia. Uma delícia esse programa, muito bacana. Agora, lá no meu canal de Instagram, no Coaching Espírita, eu mandei ontem, fiz uns stories e fiz uma pergunta. Qual a sua dúvida sobre o Evangelho no Lar? E a gente separou algumas aqui. Eu quero trazer uma, Júlia, que eu achei bem legal, que é da Fátima Aparecida. Ela perguntou, pode-se fazer sozinho o Evangelho no Lar? Claro e deve. Se você está aí num ambiente familiar, você fez o convite, né? Então, olha, filhos, vamos aqui fazer evangelho? Putz, mãe, eu acho que não é para mim, não quero. Ou até para os seus pais. Pai, mãe, vamos fazer evangelho? Olha, respeite. Todo mundo tem seu tempo, a gente tem que entender. Não quer? Não tem problema. E não vamos julgar também quem não quer fazer. Nossa, não quer fazer, não quer se elevar espiritualmente, não quer crescer, não quer evoluir. Não, cada um no seu tempo, sem julgamentos. Eu quero fazer, vou fazer, quero ter essa disciplina, quero ter essa responsabilidade na minha semana. Faça sozinho, não existe problema. E é uma coisa importante também a gente falar, quando você for fazer sozinho, que faça em voz audível, faça em voz alta. Sim, né? Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, sempre compartilhe. Os espíritos não conseguem ler nossos pensamentos ali. Claro, os que algum tem a faculdade de conseguir, né? Os mais evoluídos Os mais evoluídos têm. Mas o que a gente acaba atraindo, a nossa frequência vibratória que estamos aqui na Terra, a gente ainda não atrai os que conseguem ler os pensamentos. Então, é importante a gente ler em voz alta, fazer os comentários em voz alta, né? Porque aqueles que chegam ali querem aprender e querem crescer também. E eu li até no livro da Maria Compre, que é o Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, ela fala, né, que alguns espíritos que acabam vindo, ou aqueles que ficam vagando ali perto da nossa casa, que ainda não tiveram a condição de ir para alguma colônia, ou que ainda não conseguiram sair daquela tristeza profunda, eles às vezes nunca ouviram falar a palavra Jesus. Já pensaram nisso? Então, é importante a gente verbalizar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente aprende, porque, enfim, a gente dissemina mais, né? A gente tem aqui mais participações muito legais, que uma delas é da Maria de Lourdes Lima. O Evangelho no Lar traz boas energias. Sentimos a presença do nosso Mestre Jesus. E muitos dos nossos irmãos desencarnados vêm para ouvir a palavra. Com certeza. Por isso, o horário certo é recomendável. Exatamente o que você estava falando agora. Com certeza. Da galera que participa com a gente. A Josiane, bom dia. Faço meu culto no lar sozinha, pois voltei a fazer ontem e fiz o segundo do ano. Eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, Fonte Viva e ainda Arara da Paz.
Também leio o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Estou bem amparada pelo mundo espiritual. Beijos a todos. Que bacana isso, né? Agora tem mais uma pergunta aqui, Júlia, do Elias Neto, pelo nosso Facebook. Qual a dica para pessoas da família que têm timidez e acham que não conseguem fazer a prece ou mesmo conduzir o evangelho no lar? E aí? Nossa. Os tímidos também fazem evangelho no lar? Com certeza, e se fazem. Eu acho que é sempre uma construção, né? Então, toda semana, se a pessoa estiver disposta, né, a falar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, não tem problema. A gente... É um processo, né? Estamos todos num processo. Então, se você é tímido, fica mentalizando ali, né? Amparando quem está fazendo a leitura ou quem está fazendo as vibrações. Então, sintonizar. Ainda tenho vergonha? Eu vou ficar quietinho, eu vou vibrar, né? Muito amor, muita luz. E à medida que o tempo for passando, né? Se você tem ainda vergonha de fazer a prece inicial, tem alguns roteirinhos de prece. Então, né? Pedir amparo ao Mestre Jesus, a Deus Nosso Pai. Então, vai aos poucos, né? Eu acho que é importante a gente ir aos poucos. Então, faz uma leiturinha ali, breve que seja, um comentário. Então, acho que aos poucos. De alguma forma dá para ir introduzindo essa pessoa, sim, né? Com calma, com tranquilidade. É. A Helenice Delfino aqui pelo Facebook. Olá, aqui em casa fazemos no domingo e às vezes convidamos amigos espíritas para fazer conosco. Nos sentimos muito mais fortes com o Evangelho no Lar. Pode convidar amigos espíritas para fazer Evangelho no Lar, Júlia? Pode. Pode, né? Lógico. Não tem problema nenhum. Não, pode. Muito E até mais gostoso, porque às vezes a gente está ali no nosso núcleo familiar e pessoas de fora ainda agregam com olhares diferentes, né? Então, na nossa família a gente tem ali, mas chama outra, né? É um grande laço ali, tá todo mundo para aprender e compartilhar. Júlia, quero fazer agora um convite para quem está nos acompanhando, porque já estamos chegando no fim do programa. Nossa, olha já? Só, passou voando, passou né? rápido. E eu quero saber, Júlia, você vai no 18º Encontro Amigos da Boa Nova? Eu vou. Olha, eu vou te contar também um segredinho só pra mim. Que eu ainda não comprei. Mas hoje... Olha só. Hoje farei isso, nós vamos, hein? Vai garantir a sua presença. Vou garantir a minha presença. Muito então... bem. Gente, dia 25 de abril vai acontecer aquele evento que a gente espera todo ano, que é o 18º Encontro Amigos da Boa Nova, das 10 às 19 horas. Vai ser no Espaço Prisma Eventos, em Guarulhos. E você pode garantir o seu ingresso, por quê? Porque é mais do que um evento que você vai ter ali conteúdos espíritas que são muito importantes, né? O tema desse ano tá fenomenal, é Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. Você vai ter a oportunidade de encontrar vários dos comunicadores que estão por aqui, de juntar a galera do seu centro, lá da mocidade, do trabalho que você faz, para confraternizar. Então vai ser uma grande confraternização, teremos muitas pessoas bacanas lá com a gente também. Vai estar o Rossandro Clint, vem fazer palestra com a gente, também o Paulo Henrique de Figueiredo e a nossa querida Sueli Calda Schubert, todos eles fazendo palestras. Mas esse ano a gente vai ter 2 painéis também, que vão ser bem interessantes. Já prepara a sua pergunta, tá, Júlia? Tá. Porque, nos 2 painéis, você que está nos acompanhando vai poder participar, fazer pergunta para os comunicadores. A gente vai ter em um deles Delmar Franco, Adriana Morales, Miriam Isabel e Deusa Samu. E no outro vai ser um painel de juventude, hein? Olha, que Estaremos legal, lá, hein? eu, Júlio Sena, a Ana Talavera do canal Spirit Talks e a Carol também do canal Meninas Espíritas, tirando dúvidas, conversando com a galera e falando mais sobre Kardec, hoje, amanhã e sempre. Se você quiser garantir o seu ingresso, liga para o 11 2458 3214 ou acesse mundomaior.com.br. Tem desconto para sócio, é claro, né? Se você é sócio do clube, vai ter esse desconto. Pode comprar o voucher de almoço para ganhar tempo, né? Porque o almoço é uma parte importante do dia. É uma parte importante. Então já garante o seu com voucher de almoço. E também a gente está fazendo uma entrada social. Você levando 1 quilo de alimento para as casas André Luiz, você ganha mais desconto ainda no ingresso e ainda faz o bem para essa instituição tão importante. Então, vem com a gente no 18º Encontro Amigos da Boa Nova. A Júlia vai estar lá também. Estarei lá. Te espero lá.
Júlia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Ju, pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui, né, compartilhando com todo mundo. Passou super rápido, né? Passou super rápido. A gente nem viu. Quero agradecer você também que nos acompanhou pelo Facebook, que mandou a sua mensagem, mandou o seu carinho e esteve conosco compartilhando mais sobre o Espiritismo e em como atrair os jovens para o Evangelho no Lar. Agradecendo toda a nossa equipe técnica que está nos acompanhando, Marcos Magrini, Jefferson também e a Verinha, que estão aqui sempre com a gente levando esse programa até você. Um grande abraço e até semana que vem. Fiquem com Deus. Você acompanhou Juventude Maior.